Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje que a gente tem o Shanghai Fork, a gente vai ter a atualização na rede da Ethereum e a gente vai analisar o mercado. A gente viu o BTC ontem rompendo os $30 mil e o Ether nem se movimentando. Vou falar qual que é a minha expectativa sobre essa atualização. Se eu não me engano, a atualização ela deve acontecer nesse período aqui que eu tô gravando o vídeo para vocês. Se eu não me engano, vai ser às 3 horas da tarde do Brasil. Então, não, na verdade, se é às 3 da tarde no Brasil, será às 2 da tarde aqui nos Estados Unidos. Agora é 11 horas, vai acontecer daqui algumas horas a atualização do Shanghai. E nessa atualização, a gente vai ter a liberação de alguns Ethers que estão em stake, que eles podem entrar com uma pressão vendedora dentro do mercado e a gente vai analisar tudo isso, a gente vai ver como que a gente consegue se preparar e qual que é a minha visão para esse tipo de movimentação que a gente vai ter na data de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo também está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Recentemente eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, que é um gráfico que mostra para nós se o supply depositado em stake do Ether, ele está em lucro ou se ele está em prejuízo. A gente vê que na data de hoje, todo o supply que esteve ali do dia 31 de março de 2021 até o dia 26 de maio de 2022 é um supply que ele está no prejuízo. O supply que está no lucro é só um supply do início ali até dia 31 de março de 2021 e depois ali do crash que a gente teve da 3AC quebrando, que a gente teve o Ether batendo a mínima de $800, tudo dali para frente está no lucro. Hoje cerca de 49%, a gente pode considerar 50% do supply em stake, ele está no lucro e 50% do supply ele está em prejuízo. Veja que os maiores volumes de Ethers depositados em stake que a gente teve foi bem lá no início, um pouquinho antes, né, de janeiro de 2021, mais para o final do ano de 2020, quando a gente iniciou essa operação de colocar os Ethers em stake. A gente teve um grande volume ali também, quando a gente estava lá na casa dos $3 mil mais ou menos, e recentemente a gente teve um alto volume. A gente ainda não sabe como que será essa liberação dos Ethers, a gente sabe que a liberação ela vai ser parcial e não é 100% dos Ethers que vão ser liberados. Não sei se a liberação vai ser por data, não sei se a liberação vai ser por porcentagem, não sei ainda como que vai ser essa liberação. A gente precisa aguardar a atualização para saber exatamente como que vai ser essa liberação. Mas veja que se for por data, a gente tem pouca pressão vendedora. Por que pouca pressão vendedora? Porque a maior parte até dia 26 ali de maio de 2022 está no prejuízo. A gente tem uma pequena parte só no lucro nesse período. Então, se for por data de que você colocou seu Ether no stake, quem colocou primeiro, saca primeiro, a gente tem uma menor pressão vendedora dentro do mercado, beleza? Mas a gente ainda vai continuar se debruçando em cima disso. Se a gente olhar o net, o aglomerado total desses Ethers que estão em stake, a gente vai ver que na data de hoje, a gente tem uma não realização de prejuízo net, ou seja, todos os Ethers, somando todos esses Ethers que a gente tem aqui dentro, a gente tem, em média, um prejuízo de $4,7 bilhões e não lucro, e sim prejuízo. Se a gente olhar para a média de todo mundo, ver o preço que todo mundo pagou e ver o preço que a gente está em tela, a gente tem uma não realização de prejuízo de quase $5 bilhões. Ou seja, isso daqui é mais um sinal de que a gente pode ter uma fraca pressão de venda. A gente pode ter uma fraca pressão de venda porque, se for por data, a maioria das primeiras pessoas a colocarem Ether em stake estão no prejuízo. O segundo fato é que, em média, a gente está com uma não realização de prejuízo de 4,7 bi e não uma não realização de lucro. Isso também é um fator que faz com que a gente tenha diminuição nessa pressão
de venda. Se a gente olhar do supply circulante, hoje a gente tem 18 milhões de Ethers colocados em stake, tá? Isso daí é 15% do supply circulante de Ether tá colocado em stake. É bastante coisa, sim, 15%. Se a gente olhar hoje para o BTC, por exemplo, a gente tem 11% disponível nas corretoras. Isso daí é exatamente uma bagatela grande do supply circulante. 15%, cara, pode dar uma porrada muito forte para baixo caso a gente tenha um despejo de todos esses Ethers pela frente, beleza? Mas esses 15% aqui, a gente sabe que apenas 50% desses 18 milhões estão no lucro, ou seja, mais ou menos 9 milhões ali estão no lucro. Se a gente olhar para as movimentações diárias dos Ethers, olha só, a gente vai ver que em grandes tacadas de venda, tá? Aqui eu estou olhando fluxos de Ether para as exchanges, em grandes tacadas de venda, por exemplo, quando a gente teve a 3AC quebrando e a gente formando o fundo do Ether, a gente teve quase 2 milhões de Ethers sendo enviados para a corretora. Se a gente olhar ali depois do Merge também, a gente teve 1,8 milhões de Ethers enviados para a corretora. Isso em um único dia. Se a gente for olhar para metade desse supply que está colocado em stake, 18 milhões, que seria 9 milhões, porque 50% apenas está no lucro, isso seria uma pressão de venda mais ou menos ali 4 vezes maior do que a gente teve no Demerge, ou mais ou menos ali 4 vezes maior também que a gente teve na 3AC quebrando. É uma pressão de venda muito forte. O mercado ele consegue absorver isso? Sim, ele consegue absorver isso, mas ele levaria, por exemplo, uma semana para absorver esses 9 milhões. Obviamente, se a gente tiver esses 9 milhões entrando a mercado de uma só vez, a gente vai ter uma queda muito forte no Ether. Só que, como eu falei, esses 9 milhões... Na verdade, os 18 milhões ali, eles vão ser liberados parcialmente. A gente ainda não sabe como que vai ser essa liberação. Se vai ser, cara, 1 milhão por mês, a gente não sabe ainda como que vai ser essa liberação. O pior dos mundos que a gente tem no Ether seria 9 milhões entrando, seria 9 milhões sendo liberados de uma vez, 9 milhões estão no lucro, seria esses 9 milhões de Ethers entrando nas corretoras e sendo vendidos a preço de tela. Isso faria, sim, uma queda grande no Ether. Não sei quanto que daria essa queda, a gente está em quase $2.000, não sei se isso levaria Ether para 1.500 de uma só vez, não sei até onde que levaria. Não acho que levaria Ether, por exemplo, a $1.000 direto. Não, uma queda de 50%, não acredito que isso aconteceria. Mas uma queda ali de uns 20% pode ser que aconteça com esse tipo de pressão de venda. Dito tudo isso, eu não acho que a gente vai ter, isso daqui é a minha opinião, tá? Não sei, isso daqui é só a opinião do Gui Teles. Eu não sei se a gente vai ter essa pressão de venda, porque eu penso da seguinte forma: se a pessoa colocou o Ether em stake lá atrás, ela vivenciou o bear market, ela passou por tudo isso, ela teve estômago, cara, não é agora que ela vai querer tirar esse Ether do stake. Se ela sabe que o Ether valeu $4.800 sem que a gente tivesse o ativo deflacionário, ela não vai querer tirar essa parada agora em $2.000. Ela não vai querer. Ela pode tirar parte do que ela recebeu ao longo desse período, que foi 4% anualizado, e esses 4% ela pode vender para pagar as contas, como se ela fizesse um dividendo ali, uma renda fixa através disso daí, que é o objetivo de você deixar o Ether em stake, mas eu não acredito que as pessoas vão tirar os seus Ethers de stake. Na verdade, eu acredito que teremos mais validadores entrando a partir da data de hoje. Eu acredito que mais pessoas irão delegar os seus Ethers para fazer stake também, para poder fazer validações. Acredito sim que a gente pode ter o mercado, na verdade, caindo no curto prazo para a gente ter essa venda dos 4%, sei lá, se a pessoa for vender, e em seguida o mercado subindo. Ou seja, olhando tudo isso, olhando todo esse cenário aqui, eu tô muito mais bullish pro Ether, porque entendendo que o pior dos mundos, o pior dos cenários, o mercado conseguiria absorver essa venda em mais ou menos uma semana, mais ou menos em 8 dias, a gente conseguiria absorver essa venda. Essa venda poderia derrubar o preço? Sim, poderia derrubar o preço, mas não a patamares de $1.000, por exemplo. Não acho. Acho que ela poderia levar o Ether até 1.500, tudo bem. E até 1.500 tá tudo saudável, tá muito bem. Se a gente olhar aqui, ó, $1.500, a gente não chega a perder o fundo anterior, que é o fundo de $1.400. Então,
para mim, isso daqui segue tudo saudável, beleza? Eu estou bullish para essa movimentação que a gente vai ter na data de hoje. Vamos ver se isso vai acontecer. Amanhã a gente grava um vídeo novamente explicando o que aconteceu. Hoje eu tenho mais Ethers na carteira do que BTC e a gente vai olhar para o Price Action, a gente vai olhar para o Ether/BTC para explicar exatamente isso. Mas eu tenho mais Ethers na carteira porque eu sou muito mais bullish nesse momento com essa atualização do que eu era, por exemplo, no The Merge. The Merge eu fiz o contrário, beleza? E bom, se a gente olhar aí para o Price Action do BTC, a gente vai ver que na data de ontem a gente rompeu nos 30 mil dólares, a gente fechou acima dos 30 mil dólares, algo muito bom, muito positivo, um dia de comemoração para aquelas pessoas que estão investidas no mercado, aquelas pessoas que simplesmente conseguiram comprar fundo. Ainda falei que esse final de semana é um final de semana para comprar uma boa picanha e aproveitar, desfrutar uma parte desse lucro aqui. Só que eu acredito que o mercado está sobrecomprado, acredito que a gente está muito esticado dentro do mercado, a gente ainda não formou um topo porque a gente precisa de 3 candles de topo, mas caso essa região seja uma região de topo, eu vou aguardar por uma retração super saudável, pode voltar até os 24 mil dólares ali, que tá tudo bem, a gente segue em tendência de alta, a gente segue simplesmente em movimentação de alta, traçando uma linha aqui ó, de tendência de alta, a gente vai ver que tem suportes tanto em Fibonacci quanto nessa linha aqui nos 23 mil dólares para depois a gente buscar um novo topo lá na frente. Então tá tudo bem se o BTC retrair, se o BTC cair um pouquinho aí nesses próximos dias, beleza? Ele já fez o papel dele de subir até os 30 mil dólares. Se a gente olhar para o book de ofertas, a gente conseguiu limpar o book das ordens que estavam em 30 mil, agora a gente vai ter um pouquinho de ordem ali nos 32 mil. O mercado pode retrair e essas ordens podem voltar para o mercado, porque essas ordens elas é de market maker, essas ordens elas são consumidas e elas sempre voltam para o mercado também, porque são de pessoas market makers dentro do mercado. E se a gente olhar para baixo, a gente vai ver que a gente tem muito suporte, cara, 28 mil a gente tem suporte nos 27 ali, mas vai ter mais suporte nos 25 e ali embaixo nos 23 mil dólares também, tudo convergindo junto com Fibonacci. Então, o mercado pode retrair, já fez o papel dele, já foi até os 30 mil dólares. Agora, como o mercado anda em ondas, ele pode fazer o seu pullback, resfriar seu RSI, encontrar mais fôlego para ele poder continuar subindo lá na frente, beleza? Isso daí falando do BTC. Quando eu olho para o Ether, é um pouco diferente, porque eu vejo que o Ether ainda não chegou na região que ele precisa chegar. Qual que é essa região? A região dos 2 mil dólares, a resistência anterior. Se a gente olhar para o Ether, a gente vai ver que o Ether ainda tem espaço para subir no RSI. A gente está subindo pouquinho a pouquinho aqui, dos 1.900 ali para os 2 mil dólares, é um pulo, só que a gente ainda tem espaço para continuar subindo nessa movimentação. A atualização de hoje pode ser um drive, porque a gente vai ter mídia amanhã falando sobre isso, a gente vai ter pessoas talvez colocando Ether em stake, então isso daqui pode ser um drive para a gente subir até os 2 mil dólares. Eu vejo que o Ether ainda tem espaço para subir um pouquinho mais, inclusive ele pode andar na contramão do BTC. Por que ele pode andar na contramão? Porque se a gente olhar para o Ether/BTC, a gente vai ver que ele chegou em uma região de fundo. Qual que é essa região de fundo? Cara, a gente tem uma linha aqui, ó, de tendência de alta, a gente tem um triângulo aqui, ó, na verdade, e a gente vê que o Ether se segurou nessa região aqui em relação à dominância dele perante ao BTC. Veja que estamos criando divergência no RSI nessa região, onde o RSI está subindo e o preço do ativo ele está lateral aqui. Então a gente tem uma divergência no RSI, isso daqui pode ser uma formação de fundo duplo, então a gente pode ter o Ether ganhando valor perante ao BTC. E isso seria o BTC fazendo um pullback e o Ether subindo nessa movimentação com essa atualização. É certeza que isso vai acontecer? Não. Não é certeza, mas isso daqui está na mesa, essa possibilidade está na mesa, do Ether dar essa última porrada para ele chegar nos 2 mil dólares, porrada não, né, que vai ser uma pequena alta, mas ele dá essa pequena alta, nos entregar os 2 mil dólares e depois ele voltar, fazer o seu pullback, conforme as pessoas podem realizar os seus 4% ali de yield, né, que elas ganharam durante esse período de staking Ether, a gente pode voltar, a gente pode recuar um pouquinho ali, para depois todo o mercado pegar fôlego, tanto o BTC quanto o Ether pegar fôlego
para poder na próxima vez conseguir romper essas regiões, 30 mil dólares e 2 mil dólares também, beleza? Até o momento, a gente tá falando em rompimento dessas regiões, a gente tá falando em ir para cima, por quê? Cara, simplesmente a gente tá em tendência de alta. Enquanto a gente tiver em tendência de alta, principalmente em gráficos semanais, a gente opera a favor da tendência, não contra a tendência. Então, olha só, semanal, a gente tem pivô de alta no Ether, a gente também tem pivô de alta no BTC no semanal. Então, durante esse período, cara, a gente fica exposto nos ativos. O RSI do semanal ainda tem espaço para continuar subindo, tanto no Ether quanto no BTC, né? Olha só, se a gente olhar para o semanal do BTC, a gente ainda tem espaço para continuar subindo, para a gente entrar em regiões de sobrecompra aqui no RSI também, beleza? E para a gente finalizar aqui, olhando o book do Ether, olha só, a gente vai ter ordens a vendas aqui, né, a partir ali dos 1.950 até os 2 mil dólares. Por isso que seria legal o Ether subir, consumir essas ordens, depois ele voltar a cair. E aí a gente vai ter os nossos suportes em 2.700, 1.700, 1.500 ali, 1.600, né? E 1.500 também. A gente vai ter essas regiões de suporte. Então eu olho nesse momento como compra caso o mercado venha fazer o pullback, venha buscar essas regiões de suporte. Nesse momento eu não compro os ativos, por mais que eu acredito que o Ether vai continuar subindo, eu não compro. O que eu posso fazer é migrar meus BTCs por Ether. Isso daqui é um trade para tentar diminuir o custo médio ou dos meus Ethers ou dos meus Bitcoins dentro da carteira. Uma estratégia que eu gosto bastante e que eu sempre aplico nesses momentos de grande notícia, de grande atualização, né? Um grande evento, não uma grande notícia, mas um grande evento acontecendo. No The Merge, troquei meus Ethers por Bitcoin, mercado caiu, deu um pullback ali, porque eu acreditava que ia fazer um pullback. Assim que fez o pullback, destroquei os Ethers que eu tinha trocado por Bitcoin, Bitcoin por Ether novamente. Nisso eu tive uma valorização de 13%, ou seja, diminuí o meu custo médio em 13%. Nesse momento, a operação é a mesma, trocando Bitcoin por Ether. Caso suba, Bitcoin retrai, a gente vê essa diferença, troca os Ethers por Bitcoin novamente, nessa diferença eu diminui meu custo médio do Bitcoin, beleza? Então hoje é um grande dia, vamos aguardar como que vai ser essa atualização e amanhã a gente tá de volta aqui no canal analisando como que foi tudo isso, beleza? Grande abraço, tamo junto e eu te vejo amanhã novamente aqui no canal, valeu!